E é isso aí. Então hoje eu estava refletindo, né, sobre a teoria do Big Bang, né? As teorias que há desde o século XX, entrando no século XXI, entendeu? O que que nós temos de teorias, entendeu? Nós temos a teoria do Big Bang, que é uma teoria muito forte. Nós temos a teoria polivagal, que ela está crescendo, entendeu? Está sendo bastante divulgada. Nós temos a teoria somática, né? Da experiência somática, que, que resultou no modelo experiência somática, uma abordagem humanista, né? Então nós temos várias teorias. Teoria das cordas, teorias da física, teorias transcendentais, teorias da religiosidade, entendeu? Teorias dos elementos cosmológicos da nossa estrutura psíquica, entendeu? Então tem várias teorias, né? Desde Freud, a Carl Gustav Jung, Joana de Ângeles, até os cientistas, né? Então então eu propriamente, eu gosto, o legal é separar o que é espírita, o que foi psicografado, né? De forma espírita, da codificação espírita, com o que é teoria estudada com aparelhos tecnológicos, né? Sabendo que a maior das tecnologias não é a matéria, não são os metais, os espelhos do James Webb, é propriamente o nosso espírito. O nosso espírito é a maior tecnologia. A mediunidade é uma das tecnologias que nós podemos utilizar como ferramenta de averiguação do universo e da criação, entendeu? Então, se nós formos pensar que nós somos seres que também possuímos uma casca material, um perisperma, igual um abacate, um perisperma semimaterial e um fulcro imaterial que tem um núcleo no espírito, né, no self, a gente vai perceber esse eu profundo, a gente vai perceber que ele é uma fonte que dele verte o próprio fluido cósmico universal, entendeu? E ele se comunica com o nosso ego, com os elementos da nossa estrutura psíquica, né? Que é o ego, que é o núcleo da consciência, que é uma dos elementos desse núcleo psíquico, né? Desse núcleo espiritual, né? É um dos elementos, como a física quântica, né? Entendeu? É um dos elementos desse núcleo espiritual. Nós temos o pensamento, que é tipo assim, é aquilo que nós extraímos do fluido cósmico universal e que se mantém propriamente no nosso córtex cerebral, mas que se esparge para todo o corpo, entendeu? Nós temos o ego, que é o núcleo da consciência, que também se esparge para todo o corpo e até mais do que o corpo, entendeu? Tendo a metacognição introvertida e extrovertida, entendeu? Então, estou colocando as possibilidades, as tipologias psicológicas em favor dessa abordagem que eu estou fazendo aqui agora. E o meu destino final, entendeu? Dessa live. Então, nós temos a persona, que é o ser como um todo, entendeu?
Porque a persona ela gira em torno do ego, do self, que é o eu profundo. E ela tem várias máscaras. E essas máscaras se traduzem em estados de humor, sentimentos profundos, sentimentos mais superficiais, emoções, memórias, ego, consciência e estados de humor, né? Eu acho que é basicamente isso. E esse ser completo, esse ser ele tem ele é o espírito. Só que o espírito comanda intelectualmente tudo isso. E ele comanda amorosamente tudo isso. Então, se a gente for pegar pela codificação espírita, a gente vai pegar que a gente é parte, uma centelha divina, que é parte dessa inteligência suprema que governa todo o universo. Mas eles governam controlando? Não. Eles governam de forma natural. A gente está aprendendo com o naturalismo, a gente já aprendeu com as religiões, a gente já aprendeu com as tradições, a gente já está aprendendo com as teorias, a gente está aprendendo com as teorias, a gente está aprendendo com a codificação, a gente já aprendeu com o evangelho, entendeu? Então, tem várias perspectivas, é um poliedro de 1000 facetas. É como eles dizem assim, você pega um livro sagrado, é um poliedro de 1000 facetas, ou seja, para cada faceta você tem uma perspectiva de interpretação. E cada perspectiva de interpretação tem uma literalidade que pode ser simbólica ou não, entendeu? E é isso aí. A teoria do Big Bang é uma teoria que ela foi fundada mais ou menos no século XX ou XIX, mas eu acredito que seja no século XX, né? E ela veio, o interessante é que ela, segundo algumas narrativas que eu encontrei na própria internet, ela veio de um sacerdote, entendeu? Até de um padre, né? Então, eu pesquisei se seria uma visão antropomórfica, entendeu? Antroposófica, entendeu? Onde o ser humano estaria projetando parte de si para a visão deísta, entendeu? Da criação. Mas o conteúdo que a gente tem por parte da parte divina da criação é muito superior ao que nós temos por nossa parte, entendeu? Porque nós estamos rastejando ainda nessa criação, entendeu? Nós estamos aprendendo ainda a viver, entendeu? Então, o Big Bang é a teoria polivagal, né? A teoria polivagal. E a teoria polivagal, ela vai falar é uma teoria que ela vai falar do que está, por exemplo, na codificação espírita, por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, está descrito ali toda a teoria polivagal. Se a gente for pegar a obra de Emmanuel, ele vai descrever, e a obra de Allan Kardec, ele vai descrever a gênese do universo, entendeu? A gênese do universo em complementariedade, com a complementariedade do ser espiritual. Mas ele vai colocar uma coisa como independente da outra, entendeu? Não é interdependente, é independente. Ela só é interdependente quando a matéria não vive, quando a espiritualidade ela só vive pela matéria, entendeu?
Mas aí a gente está restringindo e reduzindo, obtusando o pensamento, entendeu? Tornando um pensamento reducionista. Mas se a gente for pegar a teoria, por exemplo, de que da geração espontânea, ela não tem nexo, entendeu? A geração espontânea da matéria vegetal, da matéria hominal, da matéria animal, a geração espontânea, aleatória e causal, baseada em evidências, ela já não tem mais nexo na realidade que pelo menos eu construí dentro da minha opinião, das minhas opiniões, das minhas convicções, de estudos espiritológicos e de estudos acadêmicos, entendeu? De estudos da própria ciência mesmo, entendeu? E eu não estudei com cientistas. Eu faço serviço de caridade, entendeu? Mas eu sou um pensador, eu me considero um pensador, entendeu? Então eu estudei, por exemplo, René Descartes, eu estudei Sócrates, Buda, estudei as religiões, entendeu? E não tem, por exemplo, nexo você dizer que a matéria ela veio de forma espontânea. Ela veio de forma espontânea por uma causa que é o protoplasma, entendeu? Esse limbo, essa matéria que incrustava nas pedras era o protoplasma, entendeu? Esse protoplasma, ele está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e ali já eram germes, e esses germes vegetais, orgânicos, eles já habitavam na nebulosa da criação do mundo, entendeu? Da formação do mundo. Então, na nebulosa das galáxias, já há todos esses elementos gerados pela criação de seres espirituais que estão além da materialidade do universo. Eles são anterior à materialidade do universo. Por exemplo, nós não nascemos com o Big Bang. Nós somos anteriores ao Big Bang. O nosso núcleo espiritual, ele é criado com um princípio inteligente anterior à própria criação do universo, entendeu? A própria criação, as humanidades mais evoluídas, elas foram criadas antes mesmo da criação do Big Bang, entendeu? Interdepende, entendeu? Independe, ou seja, independe. É a teoria do desapego, entendeu? A teoria do desapego mostrando que nós não dependemos da matéria. Nós vivemos na matéria porque nós precisamos da matéria para nos tornarmos seres puros, perfeitos, angélicos de outros reinos superiores, entendeu? Como as algas marinhas, o protoplasma, como princípio da matéria orgânica, veio nas pedras, nos fundos dos oceanos, formando as algas que oxigenaram a atmosfera terrestre, entendeu? Então é basicamente isso. A nossa psicosfera, ela tem bilhões de anos, entendeu? Nós somos anteriores à formação do planeta. O Cristo, ele era pastor de almas humanas antes mesmo da formação do universo, entendeu? Então ele já comandava, ele já era formador, ele já era mentor de almas humanas em outros universos. E aqui eu não estou falando da teoria da física, dos multiversos, entendeu? Porque isso aí é só uma teoria, entendeu?
a teoria polivagal é só uma teoria. Muito bonita, muito bela, mas é só uma teoria. Por exemplo, complementarmente, você pode ler uma obra, as obras de André Luiz, que você vai entender muito mais até a teoria polivagal, entendeu? Complementarmente, você pode estudar, junto com a teoria do Big Bang, você pode estudar as obras de Chico Xavier, que vão falar sobre isso, principalmente de Emmanuel, entendeu? Que ele vai falar das civilizações que trouxeram, dos agrupamentos das raças humanas que vieram de outras estrelas, de outros sistemas, meio que, vamos botar assim, tragas pelo Cristo, para que esse mundo não ficasse órfão de espíritos primitivos, com espíritos primitivos em evolução, não ficasse órfão intelectualmente, entendeu? E até hoje esse intercâmbio ocorre, entendeu? E a teoria da transmigração das almas, que é uma teoria da espiritualidade superior. E de Allan Kardec também, entendeu? Então Allan Kardec ele vem trazer uma teoria que ela obedece aos requisitos de Aristóteles, de Platão e de Sócrates, entendeu? Porque a teoria espírita é uma teoria que ela não é pagã, entendeu? Quando você toma um fenômeno de um buraco negro, como é o novo monoteísmo, entendeu? É o novo monoteísmo. É o monoteísmo mais completo, entendeu? Conforme foi o evangelho do Cristo, o monoteísmo mais evangélico. Não vim destruir a lei, tá aí. E toda a moral do Cristo tá aí, entendeu? Nos princípios espíritas. Mas de forma reorganizada a partir da vinda do Cristo. De forma organizada pela espiritualidade que é emissária do Cristo e dos anjos de outros reinos para o progresso e a emancipação moral e intelectual desse planeta, da humanidade desse planeta, que gira em torno de 400 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados só nessa esfera, entendeu? E eles comungam com outras esferas, outros núcleos, como Júpiter, como Marte, como Júpiter, como Saturno, como Plutão, entendeu? Existem, por exemplo, zonas pesquisadas por Galileu, na época de Galileu, em literaturas, em obras de Galileu, que narra de desertos no universo, entendeu? São verdadeiros desertos. São zonas são zonas, vamos botar assim, zonas do universo, como o deserto do Atacama, entendeu? São zonas completamente áridas de vida, entendeu? Onde há estrelas que se manifestam e que a astronomia ela vai desvendar isso aí cada vez mais. Mas já foi estudada por Galileu, entendeu? Como é que um espírito com um telescópio, com um mini telescópio, entendeu? Conseguiu mostrar essas zonas desérticas se não fosse também pela intuição, entendeu? Além do raciocínio, entendeu? Então é usar o raciocínio, usar a intuição, usar o campo mediúnico, o campo espiritual, é usar todo o campo metapsíquico, entendeu? Meta espiritual e meta divinal, entendeu? Porque a divindade, ela em todos os tempos, ela acompanha os progressos da humanidade terrestre. E ela acompanha de tal jeito que
tudo aquilo que não servir não vai ficar, entendeu? E aquilo que servir vai ficar, nem que seja para outras gerações, entendeu? Por exemplo, se eu estiver falando absurdos aqui, coisas sem nexo, com certeza eu vou contratar uma pessoa que vai me ensinar a agir de forma mais nexa, entendeu? Mas é basicamente esse o meu pensamento, entendeu? As teorias hoje, antigamente as religiões, hoje as tradições, e tudo em conjunto, entendeu? Século XIX, teosofia, as filosofias, as teologias, as antropomorfias, os antropomorfismos, entendeu? As doutrinas, as várias religiões, entendeu? E cada uma vai observar com uma luneta, cada uma tem seu critério, entendeu? E sua palavra, entendeu? Sua palavra final, entendeu? Então nós estamos vivendo uma diversidade muito grande, entendeu? E por exemplo, um sonho de Albert Einstein era unificar a teoria eletromagnética com a gravidade. Mas como é que você vai unificar forças fracas, força forte e tudo mais, utilizando-se de conceitos de gravidade, onde a gravidade, por PhDs, assim, ela é tida como... ela não é unificada, entendeu? Ela é regional, entendeu? Então existem vários pontos do universo onde a constante gravitacional, ela não é propriamente uma constante, entendeu? Onde se há medição para que você expanda esse universo de constantes, essa rede de valores e vetores gravitacionais, entendeu? Então não propriamente uma constante. Mas ainda assim nós aprendemos na escola as leis de Newton, as leis de na faculdade a gente vai estudar Albert Einstein, na relatividade, no ensino médio, né? A gente vai estudar física quântica, a gente vai estudar astronomia, entendeu? A gente vai estudar todo um panteão de seres humanos que se dedicaram ao pensamento moderno, entendeu? Ao pensamento contemporâneo. Mas também nas religiões, que é pai das ciências, que aliás a ciência é uma forma de você manifestar um desapego, um vetor oposto às religiões. Então quando você quer, em vez de você quebrar um dogma religioso, ou quebrar um secretismo religioso, você vai fazer uma ciência organizada, entendeu? Então eu não venho falar de sincretismo, eu venho colocar a codificação espírita a parte da ciência, entendeu? Sem colocar uma num patamar mais elevado e sem colocar outra num patamar mais elevado. Mas eu, particularmente, eu sou espírita, eu estudei o espiritismo e olho ele com uma visão neutra, imparcial, conforme até as doutrinas humanitárias, como a doutrina constitucional, ela vai pregar, entendeu? A doutrina das Nações Unidas, a do Brasil é das maiores, é das melhores, entendeu? Então aqui nós temos um livre pensamento, entendeu? Uma livre forma de expressão. E o meu pensamento, ele é válido a partir do momento em que eu acredito nele, eu não só acredito, mas eu deixo de acreditar, passo a saber, e da sapiência eu passo a ter certeza, a ter fé nele, entendeu? E nessa fé eu consigo estabelecer, promover uma cientificação, uma observação de vários aspectos literários, que não seja só científico
ou religioso, ou tradicional, ou filosófico, entendeu? Mas que seja um, um pentagrama total de todo pensamento humano, entendeu? Esse é um dos fundamentos da minha escola de analista de pensamentos, entendeu? Você analisar as tipologias de pensamento a fim de você realizar um panorama completo do que é o pensamento, do que serve, do que não serve, do que é joio, do que é trigo, e sem julgamento, entendeu? Eu aprendi no NA, eu aprendo no NA a você não julgar nada, você não vai julgar nada. Você vai olhar de forma imparcial. E o meu instrumento é minha mediunidade, meu cérebro, entendeu? Eu não tenho telescópio, entendeu? Eu não tenho cadeira em meios acadêmicos, entendeu? Eu utilizo o meu pensamento, meu raciocínio, minha metacognição aqui no Instagram, a minha vivência espiritual, a minha vivência de sentimentos profundos, a minha vivência de estados de humor que estão serenados para demonstrar algo que possa abrir portas para novos pensadores, para novas formas de agir, que seja uma ponte entre o que é um mundo velho e o que é um mundo novo, entendeu? Seja um dos pilares de um mundo velho para um mundo novo, entendeu? Daqueles velhos argumentos das convenções para novas possibilidades de fundos de garagem, de cozinhas onde a gente serve marmitas para moradores de rua, entendeu? Onde eu sou apenas um voluntário, uma formiguinha, trabalhando em conjunto para combater a miserabilidade aqui na região da Grande Vitória, e que isso se multiplique, de certa forma, para outras regiões do Brasil e do mundo, como eu vejo que isso, não sendo esse o modelo, nosso modelo, mas como eu vejo outras atitudes humanitárias, humanistas, né? E humanitárias, que já vem permeando desde o princípio do que o homem é homem, entendeu? Então o ser humano, ele é ser humano desde que ele foi formada a consciência, entendeu? E isso teve elo com outras dimensões, que eu venho a dizer, a dimensão material, a dimensão física, material, cuja física é uma das que estudam a matéria, mas não necessariamente ela é detentora da matéria, entendeu? Do conhecimento material. A biologia vai estudar a parte orgânica, a química, ela vai estudar os mecanismos de... Cada ciência vai estudar, trouxe uns mecanismos de aprimoramento para um ser humano tecnológicos, né? Então, segundo Joana de Ângeles, nós deixaremos de ser seres humanos tecnológicos e passaremos a ser seres humanos noéticos, né? Então, onde a gente vai prescrutar o universo, entendeu? Prescrutar estrelas, obteremos, como antigamente era loucura você pedalar um avião, entendeu? E eu fiz um projeto há 25 anos atrás, eu fiz um projeto de uma bicicleta voadora, entendeu? E hoje eu vi uma publicação de uma bicicleta voadora pelo Instagram, entendeu? Inclusive, viralizou, né?
no caso, entendeu? Então eu tinha um livro que explicava a natureza do universo, né? E era bem interessante, porque há uma onda de cientistas, não digo de cientista, mas de estudantes da ciência, que eles procuram conservar a ciência, e são guardiões da ciência. Como existem guardiões do espiritismo, como existem organizações corporativistas que têm interesses, até comerciais, por que não, em preservar tal sociedade, entendeu? Preservar tal mecanismo científico do jeito que ele é, entendeu? Então existem vários mecanismos no mundo onde a gente vai aprender a sentar. E eu estou num desses mecanismos, entendeu? Eu estou num mecanismo da caridade, entendeu? Do voluntariado. Então, eu conheço o universo voluntariado há mais de 20, há 16 anos, pelo menos. Há mais de 20 anos, entendeu? Então, eu conheço esse universo e trabalho constantemente, arduamente nesse universo, entendeu? Então, essa é um pouco da minha apresentação, da minha singela apresentação, junto àqueles que estão me ouvindo no Instagram, vão me ouvir no YouTube em breve, entendeu? E se Deus quiser, isso vai dar certo, entendeu? Então é isso aí. Que nós possamos ser seres seguindo princípios evolutivos, amparados por Jesus Cristo, pela onda de emissários de Jesus Cristo, respeitando cada ordem de pensamento, cada manifestação, cada cultura, cada indicativo de cultura nascente, respeitando tudo de acordo com a paz do Senhor, que não é a mesma coisa que a paz do mundo, entendeu? Que nós podemos seguir esse caminho, um caminho de luz, um caminho iluminado, de esclarecimento. Que assim seja.